Malcom pode virar jogador do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e revela que o atleta deve render dinheiro ao Corinthians na próxima janela de transferências. Já Memphis Depay sofre outra lesão que preocupa até em relação à Copa do Mundo. E fala também de uma venda encaminhada no Corinthians, garantindo bom dinheiro. Vou falar sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de começar, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Memphis Depay, que sofreu outra contusão. O atacante, que não joga desde 22 de março, estava sendo preparado para atuar por 30 minutos contra o Peñarol nessa quinta-feira, mas no treino dessa segunda-feira ele sentiu uma contratura muscular na perna esquerda. E dá para cravar que ele não enfrenta o Peñarol e tem poucas chances de estar à disposição contra o Atlético Mineiro, partida do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Dessa maneira, vai restar ao Memphis Depay atuar apenas contra o Platense na metade da próxima semana para ter a oportunidade de ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção holandesa. A lista final será divulgada no dia 27 e a apresentação dos atletas no dia 30 de maio. Memphis Depay, que, como eu contei pela manhã, está cada vez mais distante da renovação do contrato no Corinthians. Ele ainda não passou um valor que aceitaria para permanecer no clube em relação a salário. O Timão já disse que os 6 milhões de reais pagos atualmente estão completamente descartados. E o Corinthians afirmou ainda que para que ele continue, além de reduzir o salário, o Timão ainda precisaria encontrar parceiros dispostos a bancar os vencimentos do atacante holandês. Desde 22 de março sem jogar e agora com a Copa do Mundo ameaçada. Parece que a estratégia de usar o Corinthians para se preparar para o Mundial pode acabar custando caro ao jogador holandês. E o Corinthians vai faturar mais de 12 milhões de reais com um atleta que era detestado pelo torcedor. Eu me refiro a Kaká, zagueiro de 27 anos de idade, que havia sido emprestado nos primeiros meses do ano pro Vitória. A situação do Kaká é tão boa por lá que o Fábio Mota, presidente do Vitória, já me assegurou que vai comprar o atleta em definitivo. A opção de compra está avaliada em 2,5 milhões de dólares, a gente está falando de 12 milhões e 600 mil reais. Importante registrar que quando o Kaká foi emprestado, existiria a obrigação de compra caso ele disputasse 60% das partidas ao longo do ano e caso o Vitória permanecesse na primeira divisão. Mas o Fábio Mota decidiu comprá-lo antes mesmo da obtenção dessas metas, tudo por conta da performance do atleta, 18 jogos, todos como titular, além de um gol e uma assistência. Nesse papo com o Fábio Mota, presidente do Vitória, também assegurou que vai comprar o René, atacante da Portuguesa, e Zé Vitor, meio-campista, que disputou o Paulistão pela Lusa, mas pertence ao Maringá. Malcom pode voltar para o Corinthians na metade do ano, especulação que surgiu nas últimas horas. Já quero descartar de cara qualquer possibilidade de acordo, mas tem informação importante. O atacante de 29 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, interessa a um time grande no Catar. E a negociação pode assegurar dinheiro ao Corinthians no mês de julho. Só para lembrar de alguns movimentos recentes de jogadores brasileiros que atuavam nessa região e foram contratados pelo Al Sadd do Catar. Roberto Firmino, que era do Al Ahly, e Claudinho, que pertencia ao Zenit. Hoje o Malcom está avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Zenit por 60 milhões de euros. O Corinthians tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Qualquer negociação envolvendo o Malcom daqui até o fim da carreira e o Corinthians fica com 2,5%. Naquela negociação da ida do Malcom ao Al Hilal, o Corinthians, por exemplo, faturou 7 milhões 870 mil reais. Temporada do Malcom na Arábia Saudita de 39 jogos, 9 gols e 11 assistências. Terceira temporada dele na Arábia Saudita. Só para completar, registrar também que o Zenit prometeu aumentar sua proposta pelo Mateuzinho. A primeira oferta ao Corinthians foi de 7 milhões de euros, já recusada. O Zenit deve subir essa oferta para 10 milhões de euros. Agora sim, bora começar com perguntas, dúvidas e sugestões. O Jean Souza, boa noite, Nicola. A venda do zagueiro Kaká foi por 100% dos direitos econômicos. Ótima informação que eu trouxe com exclusividade no vídeo da manhã dessa quarta-feira. Estava conversando ontem com o Fábio Mota, o presidente do Vitória, porque na live, e essa é outra coisa legal da live, né? Na live vocês mandam um monte de perguntas que acabam se transformando em pautas, né? Um de vocês tinha perguntado ao Nicola, existe alguma chance de o René virar jogador do Palmeiras? O René que jogou na Luz e está muito bem no Vitória, ele está emprestado. Eu mandei mensagem para o Fábio Mota, o Fábio descartou, falou que nunca ouviu nada a esse respeito, e mais,
disse que o René será contratado, assim como o Zé Vitor e assim como o Kaká. Falei, bom, legal, informação importante, não havia lido em lugar nenhum que o Vitória vai exercer a opção de compra do Kaká. Kaká, zagueiro, que nos tempos de Corinthians foi bastante criticado, né? Aí eu perguntei, presidente, qual que é o valor da opção de compra do Kaká? Ele falou, Nicola, não tenho de cabeça, depois eu vejo para você. Para não ter que cobrar de novo, o que eu fiz? Eu fui no Marcelo Paz, que é o executivo de futebol do Corinthians, e perguntei, Marcelo, qual que é a opção de compra do Vitória? Aí o Marcelo lembrou que se o Kaká disputar 60% dos jogos do Vitória na temporada e o time se mantiver na primeira divisão, o Vitória é obrigado a comprá-lo. Eu falei, não, Marcelo, mas você não está entendendo. O presidente do Vitória me falou que vai comprar, que já está definido. E ele falou, não, legal, boa informação. A opção de compra é de 2,5 milhões de dólares. A gente está, só checar se são 2,5 milhões de dólares ou de euros. Estou até abrindo aqui a minha troca de mensagens com o Marcelo Paz. 2,5 milhões de dólares, isso mesmo, tá? São 12.600.000 reais que o Corinthians vai receber para responder a pergunta do Jean. O Corinthians é dono de todo esse percentual, beleza? O Antônio Manuel Souza, boa noite, Nicola. É negócio dessa mulher falando que o PSG vai investir no Corinthians. Você deve estar se referindo a uma entrevista na Lambara do Alvinegro, né? O que ela diz é que ligou para o Stabile, ou melhor, colocou o Stabile em contato com o pessoal da família real do Catar, que é dona do PSG, e, enfim, e que o Stabile acabou meio que fazendo pouco caso. São duas coisas, né? Primeiro, não há nenhuma intenção dos dirigentes do Corinthians em transformar o clube em SAF, porque se isso acontecer, o Corinthians deixa de ser comandado por essa galera toda e passa a ter um dono. Depois, imaginar que eu até ouvi o papo, né? Era algo como assim, o pessoal lá do Catar perguntou se tinha um folder do Corinthians. Vocês acham que é assim que acontece? Alguém liga daqui, você tem um folder aí do... Não, você não pode ajudar o Corinthians? Quanto que é a dívida? São 3 bilhões de reais. Quanto dá isso em dólar? São 500 milhões de dólares. Mas você tem algum folder do Corinthians para mandar pra gente? Enfim, cara. O Bruno Salvador está perguntando se o Matheus Magalhães vai para o Corinthians. O Corinthians dificilmente vai contratar goleiro. Primeiro porque precisa economizar com folha salarial. Hoje os 44 milhões de reais que o Corinthians gasta entre salário, direito de imagem, luvas e impostos estão completamente fora da realidade. Tá? A saída do Memphis é um baita trunfo, mas vai haver a necessidade de economizar mais. O Matheus Magalhães pode ser contratado se houver a saída do Hugo. Se o Hugo ficar, a ideia é apostar no Cauê como reserva imediata. O Cauê deixou excelente impressão nas partidas em que foi utilizado, tá bom? Fala, Nicola, boa noite. Previsão de desmanche no Timão. Bora explicar em detalhes essa história? O Memphis Depay dificilmente terá seu contrato renovado, tá? Isso é uma informação importante. Embora muita gente tenha usado os seus espaços para, nos últimos dias, falar em intenção de duas empresas em bancarem a permanência do Memphis, que a Esportes da Sorte e a BioID já teriam se colocado à disposição para o pagamento dos salários do Memphis. A verdade é que o Corinthians nega qualquer situação nesse sentido. Conversei com o Osmar Stabile e me assegurou que não existe nenhuma proposta na mesa. Mas que o Memphis ainda não definiu qual o valor quer receber para permanecer no Corinthians. Mas ninguém sabe ao certo quando o Memphis volta a jogar. Contra o Peñarol nessa quinta-feira ficou mais difícil. Contra o Atlético no fim de semana pode acontecer. Importante registrar que o Koeman, lá na Holanda, afirmou que quer ver o Memphis jogar nessas 3 rodadas que restam para convocá-lo para a Copa. Então o Memphis é a primeira questão. Ele fica ou não? Hoje está muito mais para o Memphis ir embora do que ficar. Sobre Yuri Alberto. O Yuri tá louco para ir embora. E deixou claro isso depois da vitória contra o Barra, em que ele marca o gol. Mas querer não é poder. Querer nem sempre é poder. Ele pode querer ir embora, só que o Corinthians quer 20 milhões de euros pelos 50% a que tem direito. Para o Corinthians conseguir receber 20 milhões de euros tendo 50%, a proposta precisa ser de 40 milhões de euros. Difícil imaginar que alguém apareça com tais cifras. A melhor proposta que já chegou até hoje é uma oferta da Roma de 28 milhões de euros. Cheguei a contar para vocês nessa semana que o Yuri Alberto chegou a se despedir dos colegas de time em janeiro. Na reapresentação do elenco, ele foi para a Itália para tirar o passaporte italiano e para ficar por lá, só que o Corinthians não autorizou a negociação. Diante desse cenário, o Yuri tem seu futuro indefinido. Mateuzinho,
Primeira proposta do Zenit de 7 milhões de euros foi recusada. O time russo promete uma nova oferta de 10 milhões de euros. A proposta, né, não chegou, e a partir de 10 milhões de euros já dá para começar a imaginar que possa ter alguma coisa. Sobre o Bidon e o André. Esses são dois alvos antigos de clubes europeus, são monitorados por lá, mas ainda não há nada oficial, porque aquela proposta do Milan pelo André foi retirada. Acho que o Corinthians, para mim o Corinthians errou ao não negociá-lo. Tem ainda outras alternativas de negócio. Que mais? O Alan, volante que é do Flamengo, está emprestado à Roma. É do Flamengo, está emprestado ao Corinthians. A Roma é a mais nova interessada, com a aprovação do Gasperini. Vamos ver como é que essa história termina, mas o Corinthians não tem muito o que fazer. Cobrir a possibilidade de oferta da Roma é algo descartado. Beleza? Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, né? Claro, a gente fala de quem? Falamos do maior clube do mundo, o maior clube do mundo, o Coringão. Então, deixa aqui o seu like, não esqueça de dar o like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho das notificações. E é isso, a gente vai encerrando essa edição do nosso vídeo por aqui. Um grande abraço pra você. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.